O regime militar baseava-se na doutrina de segurança nacional, que via qualquer opositor como um inimigo interno a ser extirpado. Para as mulheres, a repressão tinha uma camada extra. O regime defendia um papel tradicional de submissão e domesticidade, reforçando valores da moral cristã e da família tradicional. Quando uma mulher decidia militar, ela cometia uma dupla transgressão, desafiava o Estado e rompia com o comportamento esperado de filha, mãe e esposa. Mesmo sob vigilância, as mulheres ocuparam espaços de vanguarda no movimento estudantil, nos sindicatos e em grupos de resistência armada. Muitas entraram na clandestinidade ainda jovens, vivendo com nomes falsos e sem laços familiares para sobreviver. Elas enfrentaram o machismo não só do Estado, mas também dentro das próprias organizações de esquerda, onde muitas vezes eram relegadas a tarefas secundárias pelos companheiros homens. Nas salas de interrogatório, a tortura contra a mulher tinha requintes de crueldade específicos de gênero. A violência sexual não era um excesso individual, mas uma estratégia sistemática para desestruturar a identidade da mulher. Há relatos aterrorizantes do uso de animais vivos, como baratas e jacarés, introduzidos ou colocados sobre o corpo das presas nuas. Também era comum a aplicação de choques elétricos em genitais e seios para causar o máximo de humilhação e dor. Eles eram muito boçais, animalescos. Eles também não tinham a menor noção do que perguntariam ou não, porque o delegado sacou, mas eles... E aí eu me lembro que teve uma hora... já fui barra pesada porque eles eram muito violentos e me estupraram com um cacetete, mas... Sinceramente, eu estava com moral alta pra caramba, porque eu ainda estava num momento em que ainda não tinha sido reconhecida, uma questão de tempo, e, portanto, ninguém ia cair em lugar nenhum, coisa nenhuma, gente nenhuma, sei lá o que ia acontecer comigo, mas pelo menos as coisas estavam safas, né? Aí te tira, não te dá porrada, mas te põe um jacaré em cima de você. É tortura. Um jacaré, jacaré? Jacaré. Jacaré. Tinha um jacaré. Um jacaré de verdade? Jacaré! Um jacaré que não era muito grande. Disseram eles depois que era desdentado. É assim, o torturador ele vai dizer, tortura não, são choquezinhos. O jacaré não fazia nada. O jacaré minimizam, entendeu? Aquilo não é nada. Aí eles botavam o jacaré na tua... Para cada um tinha um nome. Para mim era Marighella. O jacaré? É. Para o outro era Lamar. Jacarezinho. Aí botava no teu corpo. Então você vai dizer, não é porrada o tempo todo, mas é tortura. Não, jacaré é a humilhação, é sacanagem, é humilhar o outro na tua frente, é fazer isso, não sei o quê, é não te deixar dormir. É tortura, um ambiente de terror. Eu acho a maior graça quando terroristas foram eles. Eles foram verdadeiros terroristas, era terror. Fora terror com as famílias, com os amigos. Tem até chefe de trabalho, a pessoa foi presa também, foi torturada, crianças torturavam pais na frente de crianças, era terror total, terror. Um dos objetivos bem claros era aterrorizar, não só quem estava sendo preso, mas de preferência a população. O sentimento é de vitória, sabe? De nós ter filho depois. A mim me disseram que eu não ia poder ter filhos. Tinha um útero infantil retrovertido que eu não ia nunca poder ter filhos. O Amilcar Lobo, psicanalista lá, psiquiatra, médico do ECOD. Médico do ECOD disse que você não podia ter filhos. Ele me examinou, claro, você tem 21 anos. Ele disse que você não vai poder ter filhos, e você faz a quase 4 que ninguém mais pode te examinar. O cara é médico, o cara é torturador, o cara é o quê? O cara é do exército, mas ele é médico. Mas por que ele teria dito isso se não fosse verdade? Será que eu não vou poder ter filhos? Você teve filhos? Tive 2, de enfiada assim, pum.
Eles tinham um jacaré também, que botava em cima do seu corpo, você ficava nua com o jacaré em cima. A barra mais pesada para mim é a coisa dos pau de arara misturado com choque elétrico, né? Aquela coisinha tipo, você fica amarrado, eles amarram suas mãos, seus pés e te penduram no pau, né? No ferro, aliás, você fica pendurado ali. E aquilo demora também um tempão. E o choque elétrico é um telefone de campanha que eles têm 2 fios, né? Eles amarravam no dedo do pé e outro ficavam passando pelo teu corpo nos mais variados lugares. E com requinte, né? E vamos molhar ela para o choque pegar mais. Aí jogava água. E aquele choque também tem gradação, né? Então eles começavam mais lento e aumentando. Você vai achando que vai morrer também, né? O coração não vai aguentar, porque aquele negócio vai dando... Você vai se encolhendo todo. Por isso que eu fiquei, inclusive, com essa coisa paralisada, né? Porque você vai se contraindo. Aí para o choque, né? Você dá aquela relaxada e vem de novo, aí você vai se contraindo. É alucinante. E depois de um tempo que eu estava lá, já assim, estava lá quase 2 meses, eles deram aula de tortura comigo. Cobaia de aula de tortura, né? Para vocês que estão estudando, que vão ser professores, é realmente inacreditável, né? Você imaginar que você foi objeto de estudo de um grupo de torturadores, né? Vários oficiais. Eles me desceram da cela, né? Eu já estava, aí nesse momento eu estava com várias presas políticas, né? E eles falavam, ela vai descer. Quando eu ia descer eu já sabia que era alguma coisa grave, né? Só que eu não sabia que era uma aula. Quando eu tirei o capuz, eu vi que tinham vários homens, uns 40, 50, e eles começam, eles me avisam, você vai, a gente está dando aula de tortura, explicando ali. E aí eles começam a explicar o que é mais eficaz, o que é menos eficaz, e fiquei lá um tempão e eu passei muito mal depois e voltei para minha cela com essas meninas, eles começaram a gritar, rezar e pedir para eu não descer, mas não teve jeito, chegou o médico e falou, ela aguenta, e eu voltei e continuei sendo cobaia. Você atribui isso a quê? Você ser forte, bonita, o quê? Nova? Acho que é um somatório de coisas, né? Assim, é até difícil dizer, mas quer dizer, nova, mais ou menos as pessoas todas eram dessa faixa etária, né? Mas claro que eles tinham um ódio especial por fato de ser mulher, essa pessoa tinha tudo para não estar nisso, eu lembro que eles falavam muito isso, mas você, a pessoa tinha tudo para não estar nisso, como é que se meteu nisso? Uma família toda legal, não sei o que, né? Então tinha um ódio especial, né? E, enfim, eu fui uma pessoa também que tentei ter uma certa dignidade diante deles, né? Do que eu pude dizer, até porque eu não me sentia tão forte, né? Eu achava assim, se eu começar a contar alguma história aqui, eu vou fraquejar. Então eu tive a postura assim mais de dizer, eu não posso falar nada, tem que ficar quieta, tem que ficar, entendeu, assim, como se eu não soubesse falar, não conseguisse, não pudesse. As mulheres grávidas foram poupadas do terror. Em seus seios e genitálias eram aplicados choques elétricos e injeções para cortar o leite e queimar seus úteros. Os socos e pontapés eram direcionados especialmente para a barriga. O objetivo declarado pelos torturadores? Impedir o nascimento de mais um comunista no mundo. A maternidade foi usada como ferramenta de tortura psicológica. Mães lactantes recebiam injeções para secar o leite enquanto ouviam o choro de seus bebês, usado para forçar confissões. Outras ouviam de médicos militares que nunca poderiam ter filhos devido às agressões no útero. Crianças, como os filhos da família Teles, foram levadas para ver seus pais desfigurados pela tortura, um trauma que atravessou gerações. Grávidas sofriam espancamentos na barriga para impedir o nascimento de novos comunistas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Maria Auxiliadora Lara Barcelos, a Dora. Estudante de medicina e guerrilheira, ela sobreviveu a torturas brutais, mas o peso psicológico do trauma a acompanhou até o exílio na Alemanha. O depoimento de Dora e sua história mostram que a ditadura não matava apenas no momento do tiro ou do choque, ela fragmentava almas. Dora tirou a própria vida em 1974, impossibilitada de conviver com as memórias do horror que sofreu. A resistência foi múltipla. Mulheres negras, como Lélia Gonzalez, denunciavam que o racismo e o sexismo eram inseparáveis na opressão brasileira. Mulheres lésbicas criaram o jornal Xana com Xana, resistindo tanto à ditadura quanto à invisibilidade dentro dos próprios movimentos de esquerda. Além da repressão política, houve um forte controle moral sobre a sexualidade.
movimentos de mulheres lésbicas e associações de bairro começaram a pautar direitos que iam além da derrubada do regime, como o direito ao próprio corpo, saúde e creches. Em 1975, Terezinha Zerbini fundou o Movimento Feminino pela Anistia. Estrategicamente, essas mulheres usaram sua imagem de mães e donas de casa para proteger o movimento da repressão direta, pedindo uma anistia ampla, geral e irrestrita. Elas foram a semente de uma mobilização nacional que uniu familiares de presos e exilados, provando que a solidariedade feminina era uma força política imparável contra o autoritarismo. Houve um congresso de mulheres no México, onde se falou muito sobre anistia. Lá estava Dona Terezinha Zerbini. Ano Internacional da Mulher. É aí o começo, Ano Internacional da Mulher. O Ano Internacional da Mulher foi organizado pela ONU e tinha como princípios básicos igualdade, desenvolvimento e paz. Eu falei, eureka! Eureka, é por aí, é por aí. Eu procurava começar e não sabia como, de que jeito. Eu falei, é por aí, é no campo da paz. E ela veio com seu entusiasmo, com a sua... Realmente ela sempre foi uma pessoa assim, vigorosa nas suas propostas e fundou o movimento pela anistia. O movimento feminino pela anistia. Os créditos, né, para a articulação do movimento feminino pela anistia do Brasil são da Dona Terezinha Zerbini. O tempo todo ela se colocou à disposição, ela esteve em Belo Horizonte todas as vezes que a gente chamou e deu uma força para a articulação. Ela já tinha um nome público, né, nesse momento, então foi importante. Nós queríamos lançar o manifesto da Mulher pela Anistia, para disfarçar, para não ter polícia, até os jornais publicaram o convite, nós pusemos uma conferência sobre a mulher e a paz. Então, debaixo desse rótulo, a mulher e a paz, nós lançamos na ABI um movimento feminino pela anistia. Um manifesto da mulher brasileira pela anistia. Somente décadas depois, com a Comissão Nacional da Verdade, muitas dessas mulheres puderam falar publicamente pela primeira vez sobre a violência sexual sofrida. Romper o silêncio de 40 anos foi um ato de coragem necessário para o Brasil. O reconhecimento desses abusos como crimes contra a humanidade é fundamental para que a sociedade entenda que a democracia é um valor que precisa ser defendido todos os dias. A história dessas mulheres não é apenas sobre dor, mas sobre uma coragem extraordinária. Elas transformaram o luto em luta. Lembrar dessas violações é um dever de todos nós para garantir que o corpo de nenhuma mulher volte a ser campo de batalha política e que o autoritarismo nunca mais encontre espaço em nossa terra. Havia um país de janelas fechadas, de passos baixos, de medo servido no jantar. As ruas aprendiam silêncio, como quem aprende a calar. E nos porões da ditadura, o grito a ecoar. Mas havia mulheres de livros escondidos no peito, de sonhos costurados em cartazes rasgados. Perigosas porque pensavam, imorais porque lutavam, subversivas porque recusaram se ajoelhar. E ainda lhes chamam de mentirosas, até hoje lhes chamam de mentirosas, porque o que dói no outro não nos incomoda. E ainda lhes chamam de mentirosas, até hoje lhes chamam de mentirosas. Escolhem a verdade que lhes convém e não se comovem com a luta de ninguém.
Então vieram as sombras, interrogatórios despidos de humanidade, violência vestida de farda, tortura e corpos tratados como objetos. Arrancaram cabelos, nomes, cartas, dignidades, mas não arrancaram a memória. Cada mulher ferida carregava em si a construção de uma história. As mães que buscavam filhos desaparecidos, as estudantes caladas à força, as militantes esmagadas nos corredores frios, as vozes sufocadas por choques e ameaças. E mesmo assim, mesmo sangrando, algumas ainda cantavam baixinho para não esquecer que eram humanas. Porque o autoritarismo teme mulheres conscientes, teme mulheres que leem, que votam, que escrevem, que marcham, que sobrevivem. Hoje, quando dizem que o feminismo exagera, que direitos humanos são invenção, que a dor feminina é drama, há fantasmas escutando, fantasmas de mulheres torturadas por desejarem liberdade, perigosas porque pensavam, imorais porque lutavam, subversivas porque recusaram se ajoelhar e ainda lhe chamam de mentirosas. Até hoje lhe chamam de mentirosas, porque o que dói no outro não nos incomoda. E ainda lhe chamam de mentirosas, até hoje lhe chamam de mentirosas. Escolhem a verdade que lhes convém e não se comovem com a luta de ninguém. A história tentou enterrá-las nos arquivos da censura. Mas mulheres são verdades, e verdades não se apagam com mentiras.